Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação. O momento que você precisa para cuidar melhor do seu maior patrimônio, do seu bem-estar, da sua saúde, da sua qualidade de vida. Hoje é quinta-feira e eu quero dedicar esse programa a você que a cada dia cuida da sua saúde e tem como maior preocupação esse cuidado. No programa de hoje vamos falar de algo muito sério, a alimentação. Como você cuida daquilo que você come. A alimentação é muito importante, que pode ser a base para a prevenção de muitas doenças. De Mar trazendo informações para você, e você também é nosso convidado a participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso e-mail produção@saudenoar.com.br. Acesse também o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. O atual estilo de vida, muitas pessoas têm levado elas a terem um ciclo de vida, um comportamento em relação à saúde alimentar, nada dentro do padrão. Comer significa cuidar também da sua saúde. E o atual estilo de vida da maioria das pessoas se resume em uma rotina intensa de atividades profissionais, necessitando de opções práticas para se alimentar. Comer bem tem sido uma preocupação constante da sociedade e das autoridades em saúde. E por isso o nosso assunto de hoje, aqui no Saúde no Ar, é exatamente esse, a necessidade de cuidar da alimentação. Está aqui com a gente para bater um papo sobre esse tema a nutricionista, especialista em gestão de segurança de alimentos e nutrição esportiva funcional, Vanessa Castro. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Pois é, estamos aqui para falar sobre esse assunto que muitas vezes as pessoas entendem a alimentação só do ponto de vista da estética. Fazer uma dieta para emagrecer e não se alimentar bem para viver melhor. Tem algo errado nessa lógica, Vanessa? Com certeza, você tem que priorizar na alimentação os nutrientes que o seu organismo necessita para a sobrevivência, para a manutenção, e não visar a estética. Quando você visa a alimentação de forma interna, você acaba também melhorando a sua estética. Então, o importante é pensar no interno, pensar na saúde. Naquela lógica que vimos aí na reportagem da Edila Maiara, um guia nutricional para a população brasileira que está sendo pensado para orientar e desenvolver na população hábitos saudáveis de alimentação. E a matéria dizia exatamente isso, né? Alimentar, ajudar as pessoas a cuidar daquilo que ela come, daquilo que ela se alimenta, desde o preparo. É importante, então, desde o momento que você escolhe o que levar para casa, o que levar para a mesa, o cuidado com a nutrição começa aí. Justamente. Na verdade, nós temos que voltar aos primórdios da alimentação, onde a gente se alimentava do alimento mesmo. Hoje estamos acostumados a ter vários produtos industrializados, vários produtos de prateleira, então é mais fácil o acesso a tais produtos que são ricos em conservantes, edulcorantes, que vão potencializar o processo de obesidade. Quando eu digo alimentar-se de alimentos, parece óbvio, né? Ele está falando exatamente de quê? O que a gente está considerando aí? Alimento e o não alimento. Pense que o alimento seria tudo que não tem prazo de validade estabelecido na embalagem. Então, você tem as frutas, os legumes, esses são os alimentos propriamente ditos. Nós estamos consumindo cada vez menos alimentos e lançando mão de produtos alimentícios, de tudo que tem data de validade. Isso são produtos alimentícios. Isso que foi elaborado, então, de uma forma, digamos assim, química, né, dentro da indústria de alimentação, e que, na verdade, você está consumindo, às vezes, um produto, às vezes até uma marca, mas não está trazendo para você e para a sua família nutrientes. Justamente, na verdade pode até haver o nutriente, mas ele acaba sendo camuflado pela quantidade de gordura e conservante que é colocado no produto para que o tempo de prateleira seja mais prolongado. Agora, isso é um resultado do quê? Da vida, da rotina, da forma como a sociedade atual está organizada? Você que é mãe e que está me ouvindo, que, por exemplo, com relação às crianças, é uma grande preocupação. O que a criança está se alimentando? Hoje em dia é tudo muito prático, até porque a vida é muito corrida. Então tá lá na lancheira da criança, o suco pronto, aquele produto artificial, porque comida in natura
é bom, aquela comida que você compra e prepara, né? Natural, é bom, é saudável, mas dá trabalho. Então, às vezes, é muito mais fácil, mais prático você comprar algo pronto. Com certeza, hoje em dia a vida está muito corrida, as mulheres estão saindo de casa para trabalhar e isso acarreta essa dificuldade no preparo do dia a dia da alimentação saudável. A gente acaba tendo que lançar mão desses produtos mesmo, produtos prontos, mas é possível escolher alguns produtos prontos que não acarrete tanto malefício à saúde que venha a causar o desenvolvimento da obesidade. Hoje, no programa Saúde no Ar, nós queremos falar justamente sobre isso, sobre o cuidado com a alimentação, que vai desde o preparo, desde a escolha daquele produto que você vai levar para casa. Como escolher? É uma questão de opção. É você o grande responsável pela sua saúde. Então, carne branca, carne vermelha, produtos com mais ou menos gordura, mais ou menos açúcar, é a sua opção de vida. É você que está levando essa alimentação para sua casa. Vanessa, qual deve ser a escolha correta? No momento que você está no mercado, às vezes você é tentado por aqueles produtos que têm um apelo comercial muito grande, a embalagem geralmente é colorida, tudo isso para atrair, né? E a gente acaba colocando aí no carrinho de compras muita coisa que, na verdade, é gostoso, mas não é saudável. Como fugir um pouco desses vilões? Na verdade, tem algumas estratégias para que a gente consiga fugir desse tipo de pegadinha, né? A primeira delas é ir para o supermercado, para o sacolão, sempre alimentado. Porque quando você vê esse tipo de produto chamativo que você mencionou, quando você está alimentado, ele não chama tanto sua atenção. Então, você vai para o supermercado já alimentado e começa realmente pelos alimentos que têm importância. Começa pela seção de hortifruti. Então, você enche o seu carrinho com essa seção de hortifruti, que são os alimentos que têm a maior importância, e depois vai seguindo para as outras seções dos farináceos e por aí vai. Geralmente é o contrário, né? A gente deixa pegar por último as frutas, verduras, e às vezes o carrinho já tá cheio, aí aquilo vai ficando para o fim. Com certeza, essa é uma das estratégias. Agora, além disso também, com relação à escolha, tem aí o preparo. Ainda falando sobre a escolha, né? Fala-se muito sobre os malefícios da carne vermelha. Isso até que ponto é mito ou é verdade, né? Por exemplo, o consumo de carne vermelha deveria estar na mesa, levar para a casa quantas vezes por semana? Bom, a carne vermelha, ela é gordurosa, né? Ela tem um teor de gordura superior ao da carne branca. Isso vai depender da prática alimentar da pessoa. Varia. Eu indico para os meus pacientes que consumam no máximo 2 vezes na semana a carne vermelha e nos outros dias que opte pela carne branca. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas se for consumir essa carne vermelha, que consumam com um teor menor de gordura. Que não vai consumir uma picanha, uma maminha. Opte por uma carne mais light, uma carne moída com o teor de gordura já reduzido. E essa carne branca, por exemplo, frango ou peixe. Tem muita gente que diz, olha, a carne branca é o que são geralmente o que o nutricionista argumenta e ensina para que as pessoas possam consumir, mas dentro aí hoje da forma como é elaborado, né, preparado e criado os frangos, tem muito hormônio. Tem gente que se preocupa um pouco com isso. Essa questão existe. Então, hoje a população, principalmente a daqui da Bahia, a gente tem um consumo de carne branca, às vezes até inadequado, porque a gente até consome peixe em grande escala, mas a gente consome com o quê? Com dendê e muquecas. Então, isso já seria um consumo um pouco inadequado. A gente tem outras formas de preparo, como ele assado, ele grelhado, que seria uma outra forma de estar lançando mão da carne branca e reduzindo esse teor de gordura adicional. A gente percebe aí que na questão alimentação e saúde entra um fator cultural também muito grande. Estamos numa cidade, né, litorânea, muito mar, Salvador e toda a região também, né, todo o estado, mas o consumo de peixe é baixo. Então tem muita gente que diz, eu não gosto de peixe. E é uma comida extremamente saudável. Você de casa que está ouvindo o Saúde no Ar de hoje, falando sobre alimentação, como é o seu hábito alimentar? Como é que você já começa o seu dia? Geralmente, às vezes, o café da manhã, que deveria ser aquela alimentação mais rica, é o mais corrido, né? No corre-corre do dia a dia. E lá pra noite, quando você chega do trabalho já cansado, aí é que é a hora de comer tudo. Tá certo isso, Vanessa? Não, esses distúrbios na alimentação é o que acaba levando ao excesso de peso e à obesidade. Na verdade, a refeição mais importante do dia é o seu café da manhã, é o seu de jejum. Porque você passa um longo período sem se alimentar. Tem pessoas que dormem 6, 8 horas, então é um longo período que o seu organismo está sem receber nutrientes. Então, quando você acorda, você tem que fazer um
uma alimentação rica de nutrientes para que você reponha toda a necessidade energética que seu organismo perdeu durante a noite. Então, o que seria necessário? Um básico, um café da manhã saudável, nutritivo e que vai garantir um início de dia do ponto de vista da alimentação bem. Um café da manhã, nesse sentido, seria um café onde você tem uma carga de carboidrato de uma qualidade melhor, que seria um aipim, um inhame. Você também tem que ter uma carga de proteína, pode ser um queijo branco, ou até mesmo um frango desfiado, um patê de atum, um patê de sardinha. Essas são opções que você tem para substituir a proteína, ou até mesmo um copo de iogurte também é uma opção. E você também ter a fruta, pode ser no suco ou consumir a própria fruta. Então, você precisa desses 3 nutrientes para que você tenha um café da manhã bem elaborado. Sem esquecer da água também, que a gente passa a noite toda sem beber água. Quando chega de manhã, nosso organismo necessita dessa água, a gente tem que beber água pela manhã. E essa água que vai, muitas vezes, vai hidratar, é esquecida também ao longo do dia. Esse é outro ponto importante quando falamos em nutrição, também em hidratação. Quantos litros, o que vocês, os nutricionistas, geralmente os especialistas recomendam? Há controvérsias, tem gente que fala em 2 litros, 3 litros, qual seria o ideal? O ideal são 2 litros de água, mas isso vai depender de cada pessoa. Tem pessoas mais baixas, pessoas mais altas e esse valor vai variando, mas a média são 2 litros de água por dia. Que é uma diferença muito grande entre comer e se alimentar. E a Vanessa vai falar pra gente a diferença dessas 2 coisas. Bom, comer, você pode comer qualquer coisa, como a gente informou, né? E normalmente a gente come mal, porque nós não comemos nos horários certos. Hoje, normalmente, as pessoas fazem 3 refeições ao dia, o café da manhã, o almoço, o jantar. E é importante que a gente tenha o fracionamento dessas refeições, que a gente come em média 5 a 6 vezes ao dia, depender da rotina da pessoa, que a gente tenha pelo menos 2 lanches, para que a gente não tenha um consumo muito exacerbado quando for para as refeições principais, que é o café, o almoço e o jantar. Mas olha só o que acontece, tem muita gente, aí eu chamo a sua atenção, ouvinte, se você também pensa assim, tá na hora da gente mudar um pouquinho essa forma de pensar e a forma também de cuidar da nossa rotina do ponto de vista da alimentação. Tem gente que diz o seguinte, olha, eu tô acima do peso, tô querendo perder peso, até por uma questão de saúde, meu cardiologista indicou, minha, endocrinologista indicou, e eu fui para a nutricionista achando que ela iria diminuir o que eu iria comer e ela aumentou. Colocou um lanche 10 horas, um lanche 3 horas, colocou também algo depois do jantar e aumentou. Eu vou comer mais, então eu não vou engordar. Eu que não vou comer toda hora, eu vou até tirar uma refeição, vou deixar de almoçar porque assim eu vou perder peso. Tem gente que pensa assim. Isso, muitas pessoas pensam dessa forma. Na verdade, o que é que acontece? Nosso organismo, ele não tem capacidade de armazenar o carboidrato. E para que a gente faça as atividades do dia a dia, a gente precisa da glicose e ela vem primordialmente do carboidrato. Então, como a gente não tem capacidade de armazenar... Que aí seria pão, biscoito, né? Justamente, não somente isso, esses seriam carboidratos que não são tão saudáveis. Então, temos outras fontes de carboidratos mais saudáveis. Então, a gente precisa desse carboidrato ao longo do dia. Se você faz só 3 grandes refeições ao dia e você não faz esse fracionamento, você não tem como armazenar esse carboidrato. Ele se transforma em gordura no nosso organismo. Daí acontece o excesso de peso. Então, por isso que é importante que a gente fracione a alimentação. Então, reduz um pouquinho a quantidade no almoço para que haja o lanche, reduz um pouquinho a quantidade no café e na janta também, para que haja esses lanches intermediários que o nosso organismo possa aproveitar de forma benéfica. Agora, essa dieta também vai variar de pessoa para pessoa ou não? Ou seria um padrão? Qual seria um padrão básico? Daqui a pouquinho aproveita para anotar aqui essa dica de hoje no nosso programa falando sobre nutrição, porque a gente sabe da dificuldade. Muitas vezes é difícil você ter acesso a um nutricionista, os serviços públicos de saúde oferecem, mas muitas vezes tem que ter uma indicação até no plano de saúde. Às vezes ocorre isso, né? Você tem que ter um pedido de algum especialista para que você passe para um nutricionista. Então, fica atento aqui ao programa de hoje, daqui a pouquinho a Vanessa vai falar o que seria uma dieta básica. Claro que o ideal é você procurar um profissional, porque cada caso é um caso. Falando sobre a interferência do estado emocional nessa questão do equilíbrio, né? Também da alimentação e também para o colesterol. Pronto.
Em relação a alterações emocionais, sempre acontece alterações também na alimentação. A gente acaba descontando, né, como se dizem, essas alterações emocionais na alimentação. O colesterol, ele vem única e exclusivamente de fonte animal. Então, se essa pessoa está tendo um aumento do colesterol, ela tem que fazer uma reflexão. Nesses últimos tempos tem se alimentado com muita carne, sobretudo muita carne vermelha, muito ovo. Então faz uma reflexão, vê como é que está a sua alimentação recentemente. Em virtude desse período emocional, você pode estar se alimentando mais desses alimentos e, consequentemente, aumentando o colesterol. Há uma relação direta, né, Vanessa? Você começou a falar um pouco sobre isso, dessa compensação. Às vezes você está com uma perda emocional, está muito estressada, perdeu o emprego, está ansioso, está passando por uma crise, aí desconta, né, como a Vanessa colocou, na comida. Aí come, vou comer mesmo chocolate, vou comer doce, estou precisando comer uma torta, estou precisando tomar um sorvete, estou precisando no final de semana. A gente coloca o pé na jaca e come tudo mesmo. A gente está precisando mesmo disso, é uma questão de se controlar e a comida não vai resolver, só vai piorar. Isso, a comida só vai piorar. Na verdade, isso é um processo de ansiedade que a pessoa passa e acaba descontando, normalmente nos doces, que vem a trazer essa sensação de saciedade. Então, isso é muito comum, mas isso é uma prática inadequada. Então, você, através da ajuda de um profissional, você consegue controlar esse tipo de prática. A Raimunda pergunta, essa mistura toda que ela fez, está certo ou está errado? Bom, ela citou vários alimentos benéficos, né? Alimentos termogênicos, como a canela e o gengibre. O que seria um alimento termogênico? Alimento termogênico é um alimento que, como a própria palavra já diz, termogênico, aumenta a termogênese do corpo e auxilia também no emagrecimento. São alimentos bons, porém, a forma que ela está utilizando, ela pode fazer de uma forma diferente, porque ela tendo essa carga de alimentos termogênicos em um horário só, ela pode estar induzindo essa termogênese nesse horário e deixando de induzir em outros horários. Então, ela pode dividir, pegar essa canela, botar de manhã em cima de uma banana da prata assada, uma banana da terra assada. Mais tarde, no final da tarde, bate um suco com um pedacinho de gengibre. A chia e a linhaça que ela chegou a mencionar, ela pode colocar em cima de uma fruta, em algum outro lanche. Então, ela pode fazer essas alterações que seriam melhores para a sua alimentação. Tem a resposta da Eudete, né, com relação à soja. Tem gente que tem muito preconceito, diz que é carne plantada, que não come soja de jeito nenhum. O que você poderia dizer sobre isso? Bom, a carne de soja, a gente ainda tem um pouco de preconceito com ela. Como qualquer outro alimento, é importante não ser consumido em excesso. O excesso de qualquer coisa, até a água, pode trazer malefícios à saúde. Então, a carne de soja, ela é muito importante. Você pode sim incluir na sua alimentação, mas de forma alternada. Você pode misturar com a própria carne moída e consumir alguns dias na semana. Mas não vai fazer disso uma prática regular, uma monotonia alimentar, porque é isso que vem a causar problemas de saúde. Importante tomar soja até para mulheres. Uma informação com relação a isso, as mulheres estão fazendo reposição hormonal. É bom para essa fase da vida, a partir de 50 anos? Para qualquer fase da vida, é importante que a gente se alimente de forma variada. Então, incluir soja em qualquer outro período da vida, assim como nesse período de climatério, de menopausa, é importante também. Com você aqui no Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Aproveita, tira dúvida. Hoje nós estamos falando sobre nutrição. A nossa convidada é a nutricionista especialista em gestão de segurança de alimentos. A Vanessa está aqui com a gente, Vanessa Castro, esclarecendo suas dúvidas. Tem a pergunta lá da Raimunda de Brotas, ela que queria saber também, tivemos a pergunta com relação à questão do adoçante, é uma outra pergunta de um ouvinte também que eu gostaria que você respondesse, Vanessa. Em relação ao adoçante, então já tem alguns estudos informando que o uso do aspartame, que está presente na maioria dos adoçantes, traz malefícios à saúde. Então, o ideal mesmo é, como eu falei, que a gente volte aos primórdios, que a gente se alimente com o açúcar, porém a gente vai escolher um açúcar com melhores propriedades, que seria o açúcar mascavo ou demerara. O que quer dizer isso? Ele é um açúcar menos refinado. O mascavo é o que passa por menor processo de refinamento. Ele, na verdade, vai ter a mesma quantidade de glicose do açúcar normal. O que vai diferenciar é a quantidade de nutrientes que vem juntamente com esse açúcar. Então, quanto mais branco o açúcar, mais prejudicial para a saúde. Quanto mais aquele açúcar preto, né, que é aquele açúcar mascavo, tem muita gente que não gosta, tem um teor, eu particularmente gosto muito, gosto do melaço, gosto do açúcar mascavo, mas tem gente que não gosta. Mas aí tem o intermediário, que é o demerara.
Justamente, o demerara, ele já é um pouco refinado, mas ele não chega a ser tão refinado quanto o açúcar branco. Então, é uma opção para quem não se acostuma com a palatabilidade do mascavo. Inicia pelo demerara e depois o paladar vai se modificando. Quer melhorar então um pouco mais a sua saúde? Tira o açúcar branco da sua dieta e vai trocando aos poucos para um açúcar mais escuro, o demerara, e depois o açúcar branco. A Raimunda, lá de Brotas, lembrei agora a pergunta dela sobre café descafeinado. Justamente. O café, apesar de ser descafeinado, a gente consegue encontrar cafeína em algumas outras fontes. Então, as pessoas que não podem tomar cafeína têm que tomar cuidado com as outras fontes, além do café, como, por exemplo, o chamate, guaraná em pó. Então, essas bebidas que têm esse tipo de alimento precisam ser observadas, porque ela tem também a cafeína. Então não adianta tirar o café da noite e tomar chá preto, que vai dar no mesmo, principalmente para você que teve a recomendação médica de não tomar café. Vanessa, café, ele tá no gosto do brasileiro, né? Não tomar café é quase um sacrilégio. Mas como eu informei, todo alimento, quando consumido em excesso, vai trazer algum malefício. Para saber o que está ocasionando essas dores, você precisa ter um acompanhamento profissional para que façam uma investigação, porque vários alimentos ou qualquer outra coisa pode estar causando essas dores, às vezes uma medicação ou até hábitos alimentares inadequados. A gente precisa fazer uma investigação para saber o que é que está causando isso. Mas qual o malefício? Por que não o café? O que é que ele interfere? O que é que ele tem de ruim? E se é que ele tem também algo de bom, de positivo, é recomendado para alguma pessoa tomar mais café em alguma situação? Tudo na dose certa traz os seus benefícios. O café, ele causa dependência. Quanto mais você toma, você tem essa dependência e tem que estar sempre aumentando a dose. Na verdade, ele é muito bom para estímulo, para atividade física, dá aquele gás extra. É muito bom para a pessoa manter-se alerta. Alguns estudos já informam que crianças que tomam café de manhã, no café, elas já têm melhor aprendizado na escola. Então, o café na dose certa, ele tem vários benefícios, sim, para a saúde. A nossa ouvinte Edna, do bairro do Cabula, ela não quis falar pela linha, mas deixou a pergunta aqui com a nossa produção, Edna Maiara atendendo você, ouvinte que participa com a gente, e ela diz o seguinte: os alimentos transgênicos, tão comuns hoje, tão em moda, eles realmente são prejudiciais, são cancerígenos? Os alimentos transgênicos, eles ainda são uma incógnita, uma interrogação. A gente ainda não sabe quais são os problemas futuros que eles podem ocasionar. O que se sabe, o que é certo, é que a gente se alimentando da forma mais prática, mais regular, como eu informei, com alimentos orgânicos, com alimentos naturais, você não vai ter essa dúvida, você já tem a certeza de que são benéficos para a saúde. Então, a gente tem que aguardar os estudos em relação aos alimentos transgênicos para a gente ver quais são os malefícios que podem causar. A H. pylori, ela fala que tem esse problema, e geralmente quem tem H. pylori tem muito ligado nessa área gástrica. E aí ela pergunta o que pode comer que não seja ácido, que cause ainda maior problema nessa região, né? As pessoas que têm esse tipo de patologia têm que realmente procurar um profissional, porque a gente vai fazer uma alimentação toda voltada para a patologia. Sim. Então, você precisa do acompanhamento do profissional que vai verificar o tipo de patologia, a forma, as patologias associadas também, porque normalmente a H. pylori ela não vem sozinha, ela vem juntamente com gastrite, com refluxo. Então, você precisa mesmo de um acompanhamento nutricional. Ok, então se você tem algum problema também nessa área gástrica, aí mais ainda a recomendação é que você busque de fato um profissional para te orientar. Refluxo é uma coisa que atinge muitas pessoas, sobretudo crianças, também está muito comum, uma doença muito em moda hoje em dia, e buscar um nutricionista é fundamental. Você também pode participar do Saúde no Ar através do nosso e-mail, que é o @produção portalsaudenoar.com.br, produção@portalsaudenoar.com.br, e do nosso e-mail vem a pergunta do Carlos Prazeres. Ele pergunta exatamente se há campanhas, Vanessa, estímulo para que o governo, não adianta a gente falar, segundo o Carlos Prazeres, da alimentação saudável, do estímulo à alimentação in natura, alimentação natural, frutas e verduras, quando há um assédio muito grande de produtos industrializados, principalmente para a criança. Há como frear? A Sociedade Brasileira Baiana de Nutrição
Tem algum trabalho, alguma ação nesse sentido? Vocês, nutricionistas, também ajudam nessa forma de conscientização das pessoas? Com certeza, o nutricionista ele está sempre em campanhas de conscientização em relação aos alimentos industrializados, sobretudo para a criança, buscando essa ideia de alimentos in natura, alimentos saudáveis para a refeição das crianças, sobretudo. Na verdade, o que está bastante associado também à obesidade, que estudos vêm mostrando, inicia pela amamentação. Então, uma criança que não foi amamentada, que já iniciou com produtos industrializados desde a sua primeira infância, então essa criança está mais propensa a desenvolver obesidade. Então, é importante que a gente busque alimentos mais saudáveis. A nossa alimentação ela é responsabilidade nossa. A gente também não pode deixar muito na mão do governo. A gente que tem que buscar alimentos que sejam melhores para a nossa saúde. Café volta mais uma vez aqui ao nosso tema falando sobre nutrição. Café da insônia e cevada realmente substitui bem o café? Olha, o café é um tema recorrente, né? Como você falou, o brasileiro adora o café. Então, na verdade, ele provoca, assim, a insônia, como eu informei, dentro de outros benefícios que ele pode causar. A insônia é um dos malefícios causados pelo café. Mas algumas pessoas tomam e não chegam a ter insônia, porque já precisa de uma quantidade maior para que venha provocar a insônia. Então, tem essa variação também. A participação da nossa ouvinte, o depoimento dela é muito importante. Eu gosto muito quando eu escuto essas falas, porque é uma oportunidade para a gente ir desmistificando e até educando a população. Ela disse que quer trazer a carne branca, peixe, frango, para a dieta, para a alimentação da família, mas encontra resistência, principalmente dos filhos, dos mais jovens, e diz que carne branca não tem sangue, não vai dar sustância. Tem gente que fala assim, para que comer essa carne? Comida de hospital, de doente? E é o que a gente acaba ouvindo. E, na verdade, está abrindo mão de comer algo mais saudável, Vanessa. Com certeza, é uma questão cultural, né? É como eu informei também mais cedo. Você tem que fazer uma variação alimentar. Então, a gente consegue encontrar nutrientes bem positivos na carne vermelha, em detrimento da gordura, das coisas negativas que tem. E você também consegue encontrar outros nutrientes também benéficos na carne branca, na carne de peixe. Então, o importante é que haja um equilíbrio, que a gente saia dessa monotonia alimentar. Quando a gente faz essa variação, que não coma todo dia carne vermelha, que inclua pelo menos, que não seja a maior parte da semana carne branca, mas que pelo menos 2 dias você já comece a fazer essa introdução, você consegue ter uma melhora na sua alimentação e, consequentemente, na sua vida. O que é importante a gente saber, gente, claro que comer, quem não gosta de comer, é um prazer, todo mundo gosta de comer, comer bem, e geralmente aquilo que é mais gostoso é o menos saudável, né? Tem mais gordura, tem mais açúcar, mas o importante é saber que aquele prazer que você está tendo, ter aquele churrasco no final de semana e comer aquela carne, que consequências isso está trazendo para a sua vida? O que é melhor a longo prazo? Preservar a sua saúde em momentos de prazer por uma vida longa, mais saudável. Pense nisso e faça a sua escolha. E o Saúde no Ar está aqui para te ajudar a adquirir hábitos saudáveis. Café com leite. Primeiro vamos saber como é que está esse leite aí. Pãozinho sempre. Tem muitas, apesar de estávamos falando aqui durante o intervalo, que tem muita coisa de raiz na nossa cultura, mas as pessoas não abrem mão do pão. Vanessa. Com certeza. Para verificar se o seu café da manhã está correto, a gente precisa ver todo o seu plano alimentar diário, porque, na verdade, a sua alimentação do dia, ela tem que estar em equilíbrio. Então, se a gente olhar somente para o café da manhã e não ver o resto da sua alimentação, pode ser que as outras refeições do dia estejam deficientes. Esse seu café da manhã, o cafezinho com leite, como eu informei, o café de manhã é importante para manter a gente alerta durante o dia. Em relação ao leite, tem a questão da proteína, que na quantidade certa também é benéfico. Agora, em relação a esse pão todo dia ou pão diariamente, cai naquele quesito que eu informei, da monotonia alimentar. Então, você precisa de alguns outros nutrientes que você encontra em outros alimentos, como você acabou de falar também das raízes, que a gente aqui no Nordeste é muito rico em raízes, aipim, o inhame. A gente pode estar fazendo essa introdução durante a semana no café da manhã para variar e ter outros nutrientes. O cuscuz também, que é muito comum aqui no Nordeste, a gente também pode estar fazendo essa inclusão. Com relação ao leite, o leite desnatado é mais indicado, Vanessa, a maioria das pessoas?
Depende do caso. O leite desnatado, ele tem um teor inferior de gordura. Então, para pessoas que estão querendo buscar aí a perda de peso, né, o equilíbrio, a manutenção do peso, é importante que opte por essa escolha de leite. Berinjela aparecendo aqui no nosso programa como pergunta, como é que ela pode ser consumida? A água de berinjela, algumas pessoas fazem uso para baixar o colesterol. Tem realmente procedência essa indicação? Tem relação, sim. A berinjela é um alimento bastante benéfico, a gente pode consumir de várias formas, até lasanha de berinjela a gente pode fazer em substituição da massa, não é isso? Então, é um alimento pouco consumido aqui no Nordeste, mas a gente pode estar lançando mão desse alimento. Mas é como eu já falei, não existe aquele alimento que é o LX, um alimento só que seja bom, que vai melhorar tudo. O importante é fazer uma alimentação equilibrada e variada. É isso que vai fazer com que você mantenha o seu peso regular e que você também tenha uma melhor qualidade de vida. Uma outra questão, já quase finalizando o nosso programa, é com o uso das cascas dos alimentos, né? Muitas vezes a gente perde muito em nutrientes pela forma como você prepara. Isso também vai acabar sendo importante. O que a gente pode estar efetivamente potencializando a nossa alimentação com relação aos nutrientes da forma como a gente prepara, Vanessa? Vários alimentos têm nutrientes nas cascas. As frutas, por exemplo, como a maçã, a casca da maçã, ela é rica em fibras. Então, quando você come a maçã sem a casca, você está impedindo o seu organismo de se beneficiar das fibras que tem na casca da maçã. E vários outros alimentos têm esses benefícios. Então, aí os nutricionistas, eles passam estratégias para que você esteja consumindo essa casca de maneira benéfica para a sua alimentação. Você pode estar aproveitando no suco, né, as cascas das verduras, também para fazer sopa, enfim, caldos. É muito importante que você aproveite e não abra mão desse nutriente. Verduras, hortaliças também, elas são importantes para a alimentação? As verduras e as hortaliças vêm para aquele âmbito que eu disse no início da entrevista, dos primórdios, né, dos alimentos sem validade. Esses são os alimentos onde a gente consegue encontrar a maior carga de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Elas estão preferencialmente em frutas, verduras e legumes. Suplemento alimentar. Tem gente que não acredita muito na alimentação, acha que precisa de uma carga extra, ou de vitamina ou de suplemento. O que você diria? A depender do caso, sim. Tem pessoas que têm uma alimentação bastante inadequada, então daqui que a gente faça uma reeducação alimentar para que a pessoa volte a ter esse prazer ao comer e ter essa carga de nutrientes dos alimentos, a gente tem que entrar com o suplemento alimentar para fazer essa recuperação imediata. A gente agradece muitíssimo a sua presença aqui, Vanessa, recomendando aos nossos ouvintes que procurem um nutricionista, porque não adianta, não existe uma receita única de uma dieta ideal para todo mundo, cada caso é um caso. A gente agradece a Vanessa Castro, que falou hoje aqui no Saúde no Ar. Eu queria agradecer a participação, o convite e procurem sempre ter uma alimentação equilibrada. Os profissionais estão aí disponíveis para ajudar quem não consegue fazer de forma individualizada. Muito obrigada também a você que participou do Saúde no Ar de hoje, que fica por aqui. Voltamos com muito mais, trazendo informações para você que sempre acompanha todos os dias. Saúde no Ar, ficando por aqui. Um grande abraço, muita saúde para você. Saúde no Ar. Informação na dose certa.